Nossos cumprimentos a todos os nossos internautas. Nós estamos dando sequência a uma série de entrevistas que nós já estamos realizando com vários pastores, líderes da Assembleia de Deus de Criciúma, pioneiros nos 85 anos da Assembleia de Deus de Criciúma. Já entrevistamos algumas lideranças e hoje nós vamos entrevistar mais uma liderança muito importante que marcou a história de Criciúma pelo profícuo trabalho que realizou ao longo dos anos. Nós vamos conversar agora com o pastor Santos José Serafim, nascido em 23 de abril de 1943, conheceu a Jesus em 6 de outubro de 1960, na gestão do nosso querido pastor, saudoso pastor José Serafim de Borba. Então, vocês irão conhecer um pouco da história do pastor Santos Serafim para nós, o nosso eterno missionário, que para nós foi um exemplo na luta, na decisão de estar fazendo missão de forma diferenciada. Pastor Santos Serafim, meus cumprimentos e um prazer tê-lo conosco nessa série de entrevistas. E eu gostaria que o senhor cumprimentasse os nossos internautas e já faça uma pergunta: como o senhor conheceu o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador? Obrigado, pastor Eliseu. Para mim é até um prazer poder externar os acontecimentos e o prosseguimento da minha vida espiritual, vida missionária posteriormente, e saúdo a todos os amigos. Eu gostaria então que o senhor falasse um pouco da sua vida, da sua história, se quiser contar um pouco da sua infância, de como o senhor começou a sua trajetória, como se teve o sentimento, né, de conhecer a Jesus. Parece que o senhor falou uma vez que também foi coroinha, ajudou lá na Igreja Católica, de onde veio. Então, como é que foi essa conversão, onde nasceu esse sentimento de conhecer Jesus mais de perto? É exatamente um fator assim, até surpreendente para mim. Por exemplo, a minha família era uma família inteiramente católica e muitos devotos, não é? E eu também me tornei devoto. Minha mãe me ensinou a ir à igreja todos os domingos, e então eu cheguei a fazer todos os sacramentos, menos o último sacramento, que é a extrema-unção, né? Uhum. E então, aí depois da primeira comunhão, por exemplo, aí desejei ser sacristão. E tive que aprender latim, porque naquele tempo era rezada a missa em latim. E fiz devotamente tudo que era mandado fazer, tudo que o padre me ensinava. Mas não havia assim uma certeza de que eu seria salvo. Eles falavam muito no purgatório, que todas as pessoas tinham que se confessar uma vez por mês, todos os meses, para ganhar indulgência no purgatório. Mas eu achei estranho então aquela coisa, porque eu estava contando meus pecados e achava que meus pecados seriam perdoados e eu ia ganhar o céu. Depois de muitas confissões, eu cheguei a perguntar para um padre se eu ainda teria que ir para o purgatório. E o padre disse: olha, ninguém se livra do purgatório. Então eu perguntei assim: bom, então quantos anos eu devo ficar lá? E ele disse: olha, não sabemos, talvez milhares de anos. E aquilo para mim não serviu. Então eu pensei, alguma coisa tem de estar errada. Eu tenho de achar um caminho que eu possa receber paz no meu coração, ter certeza e esperança de entrar no céu. Então, daquele dia em diante, eu tive uma surpresa um tio meu, que já era evangélico, e veio me visitar. Eu tinha 16 anos naquele tempo, estava terminando o segundo grau. E então meu tio veio visitar a minha mãe, ele já era evangélico, e eu não sabia. E aí ele estava em férias
E aí ele pediu para minha mãe deixar eu ir na casa dele, que ele morava lá em Jaguaruna. E a minha mãe deixou, fui lá. E aí num domingo à tarde, meu tio me surpreendeu. Ele disse, olha, eu vou ter que ir na casa de um amigo, se tu quiser ir comigo, pode ir. Porque ele sabia que eu era um católico devoto, e se ele dissesse que ia fazer um culto, eu não iria. Então, eu fui com ele, e era uma casa. E naquela casa, uma sala tinha umas 15 pessoas, todos idosos. O único jovem que estava lá era eu. E de repente ele me mandou sentar numa cadeira, e de repente ele foi diante de uma mesinha quadrada, abriu a Bíblia, que eu não estava familiarizado, e abriu um pequeno inário, que era harpa cristã, e começaram, e ele levantou, pediu para fazer uma oração, eu não entendia muito bem, eu sabia rezar, mas não sabia orar. Aí todo mundo sentou e eles cantaram os cânticos. O que me chamou a atenção é que eu tinha ouvido o cântico orfeônico da Igreja Católica, de maestros profissionais, mas não se comparava com aqueles velhinhos cantando lá. Era uma harmonia que parecia que vinha do céu. Eu senti uma paz profunda como nunca tinha sentido antes. E aí, posteriormente, cantaram 2 cânticos ou 3. E aí, o meu tio, por acaso, ele era um auxiliar, e ele abriu a Bíblia e leu uma passagem que me marcou até hoje. Ele leu Atos 9:31, da história do carcereiro de Filipos, e que eles estavam presos e de repente deu um terremoto e o carcereiro ficou assustado, pensou que os presos tinham fugido, e aí o carcereiro ficou impressionado com aquele terremoto, que os presos não tinham fugido, estavam lá cantando, algemados e cantando. Então ele perguntou assim: senhores, que devo fazer para ser salvo? E o Paulo respondeu então: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E aquilo então me impressionou muito, assim. No fim do culto, eles costumam fazer um apelo para a pessoa aceitar Jesus. No fim do culto, ele perguntou: tem alguém que queira aceitar Jesus como Salvador, queira ser salvo? Todos lá eram já crentes, só eu que não era crente ainda. Então, de repente, eu tive um sentimento: eu quero ser salvo. Então, levante a sua mão como sinal que você está aceitando Jesus. E eu, então, levantei, eu esqueci, naquele momento eu esqueci que eu era um bom católico, sacristão, e de repente eu ia levantando a minha mão, levantei a minha mão até a altura da cabeça, exatamente assim. E de repente eu vi uma voz disse, me lembrou que eu era católico, mas que vergonha. Aí eu pensei, é mesmo. Baixei minha mão, mas foi o suficiente. Deus aceitou aquele gesto. Certo. E eu senti uma paz profunda, que tudo mudou daquele dia. Eu era, apesar de jovem, eu perdi as noites de sábado jogando cartas e snooker. Mas daquele dia em diante, eu não fui mais por baixo. E eu ainda fui na missa, algumas missas, mas agora mudou tudo. Agora não era nada interessante para mim. Então eu pensei, eu acho que o meu lugar não é mais aqui.
Então eu vou lá naquela igreja que é semelhante àquela pregação lá, que era o centro de Criciúma, do pastor Borba. Eu vou lá e dessa vez eu vou levantar a minha mão completamente. Eu não sei que mensagem que o pastor Borba pregou, só me lembrava daquela mensagem lá, que transformou meu coração. Eu recebi o novo nascimento naquele dia. Não quis mais jogar. A minha mãe estranhou que eu não ia mais para o bar. Perguntou se eu estava doente. Disse, não, não estou doente. E aí eu comecei a frequentar a igreja e comecei a ler a Bíblia. E aí me abriu o entendimento. E aí eu comecei a frequentar os cultos e depois pedi o batismo e assim a minha vida foi mudando e eu fui me aprofundando no Evangelho de Jesus Cristo. O senhor lembra o ano que foi batizado, pastor Santos Serafim? 1960 foi o que aconteceu essa experiência. E o pastor mandou eu esperar 2 anos para ser batizado. Antigamente o crivo era mais pesado. Né? E aí eu esperei ansioso, né, para descer as águas. Em 62, então, eu me batizei. Batizado, então, já com a vida renovada em Cristo e sendo membro da Assembleia de Deus, o senhor passa a ser um jovem na Assembleia de Deus. Na época não existia a BEUAD que ainda, né? Porque só aconteceu isso em 1971, mas o senhor já era um jovem na igreja. E como é que era ser jovem nesse período dos anos 60 na Assembleia de Deus? Realmente a igreja não era tão grande quanto é hoje, né? Certo. Então, não vou dizer que tinha poucos jovens, mas os jovens não tinham assim o seu culto, não tinham a sua própria mensagem adequada, né? Eles assistiam os cultos normais da igreja. Não tinha uma atividade específica para o jovem. Não tinha atividade, assim, não tinha incentivo, assim, para, vamos dizer, distribuir folhetos ou falar de Jesus para outras pessoas. Era muito restrito, assim, né? Não tinha uma participação do jovem na igreja e nem era otimizado o material humano que existia, que era o jovem da igreja, para ser usado no trabalho de evangelização. Não tinha literatura. Não havia essa visão. Não tinha nada, não tinha visão assim para os jovens se empenharem assim também para anunciar o Evangelho, né? Eu me tornei auxiliar e algumas vezes o pastor me dava oportunidade para dar um testemunho, para falar e tudo, não é? Tem outros jovens que também assim falavam, mas assim um culto específico para os jovens mesmo não tinha, né? Mas aí o pastor Borba durou pouco tempo quando eu me converti. Logo 2 anos depois ele foi mudado. Aí surge o seu sentimento de se preparar melhor, de ter uma formação teológica mais profunda. Nasce o sentimento de fazer um curso teológico e ir para Pindamonhangaba, né, para o seminário lá em Pindamonhangaba. Como é que foi essa experiência? Como é que nasceu esse desejo? E como é que foi esse processo, o entendimento da liderança sobre esse assunto? Porque era um período em que os pastores ainda eram bastante resistentes a essa ideia de que o jovem fosse para os seminários, chamavam de fábrica de pastores. Me fale um pouco sobre isso. Muito interessante. O pastor Borba se mudou então e veio o pastor Arthur Montanha. E aí o pastor Montanha fez um corpo de auxiliares e eu me apresentei também para ser auxiliar, para ir nas congregações. Foi quando eu visitava as congregações que pertenciam a Criciúma, né? Siderópolis, Aranaguá, Jaguaruna, Imbituba. Tubarão já tinha a sua própria igreja, né? O seu próprio pastor. E então eu me apresentei voluntariamente e andava naquele trem Maria Fumaça. Para cima e para baixo da Maria Fumaça. Para cima e para baixo. Muitas viagens fiz naquela Maria Fumaça. Que coisa boa, coisa linda. E até tenho saudade da Maria Fumaça. Então, ela foi muito, muito importante naquele período. Eu soube que, através de um amigo, que tinha um seminário evangélico lá em Pindamonhangaba.
E então eu pensei assim, bom, para pregar a palavra de Deus adequadamente, eu tenho que aprender mais a Bíblia. E aí fui falar com o pastor Montanha, que eu gostaria de ir para... Era já a gestão do pastor Arthur Montanha. Arthur Montanha. Certo. Se eu tinha desejo de ir para o seminário lá em Pindamonhangaba, que recém estava começando, era o 5º ano. Certo. E então, quando eu falei para o Montanha, ele deu a impressão que ele ia me disciplinar. Acredito. Ele disse, eu não mando ninguém para a fábrica de pastores. Mas aí eu aceitei, não falei nada, não rebati nada, mas fiz um propósito no coração. Eu tenho de ir para Pindamonhangaba. Então eu disse, nesse ano eu não vou para Pindamonhangaba, mas eu vou. Fiz um propósito de vir à escola dominical todos os domingos em jejum naquele ano. Olha aí. Pedindo que o Senhor me liberasse, que o pastor aceitasse, me recomendasse para ir para Pindamonhangaba. Então, terminou o ano, no fim do ano, em dezembro, o pastor Montanha foi na Casa Publicadora no Rio de Janeiro, comprar material, Mensageiro da Paz, Bíblias, livros para trazer, para distribuir, né? E ele foi para o seu famoso DKV, não? Ele tinha um DKV, né? Ele tinha um DKV. É DKV? É DKV. E aí ele foi com seu carro para trazer bastante literatura e tal, não é? Foi a publicadora lá no Rio de Janeiro. E quando ele estava lá, ele perguntou para um funcionário lá, veio na mente dele de perguntar para um funcionário se Pindamonhangaba está longe daqui? Aí o funcionário disse, não, é 2 horas de carro daqui para lá. Olha aí. Já é quase na fronteira, né? É. E aí eles, pois é, eu vou dar uma chegada lá, ver como é que é lá. Aí quando ele foi lá, era uma sexta-feira. E aí tinha culto, toda sexta-feira tinha culto dos alunos e aberto para o público, né? Os alunos cantavam, os alunos pregavam. E aí quando ele chegou lá, foi recebido pelo pastor João Coleda Lemos, que era o diretor, e pela irmã Doris Lemos, missionária americana. E ele foi muito bem apresentado, foi chamado para pregar. Pregava bem. Ele tinha uma boa mensagem. Sim. E os alunos gostaram muito, iam cumprimentá-lo quando terminou a mensagem. E oferecer, assim, até... O senhor tem toalha para tomar banho? O senhor tem sabonete? Olha aí. E tal. E aí ele ficou... Então ele ficou mudado. Ele ficou encantado. Aí deram um lugar na sala do 1º ano, era ligada com onde morava o pastor Colenda. E deram um lugar ali, mas tinha um refeitório separado, né? E sexta-feira os alunos costumavam fazer vigília. Olha aí. No que ele achava que era a fábrica do pastor, que não morava nem nada. Os alunos passaram a noite toda naquela sexta-feira orando. Os alunos passaram, ele contou depois, né? Os alunos passaram a sexta-feira inteira orando, fazendo a vigília até de manhã. Então ele ficou encantado. No outro dia, ele veio e falou com o pastor Colenda e disse que é preciso para mandar um aluno para cá. Olha aí que legal. Aí ele disse, bem, aqui tem formulário para o senhor preencher, recomendar o aluno que ele deve estudar aqui, na sua permissão, a sua assinatura, leva um formulário para o aluno, aqui tem um formulário meu que também vou preencher, cadastro tudo, e é só isso. Ele vai pagar uma mensalidade e tal, e é tudo que tem que fazer. E ele disse, pois eu tenho um candidato lá, eu vou mandar ele. Lembrou de ti? Aí ele me lembrou de mim, né? Era eu que... Era o único que pleiteava na época. Era o único, né? Tinha esse desejo, né? Quando ele chegou, dirigiu o culto no domingo e tudo,
E depois do culto ele me chamou na secretaria. Ah, que legal. Aí ele disse, tu ainda quer ir para Pindamonhangaba? Eu disse, mas eu não posso ir. O senhor disse que lá é fábrica de pastores. Aí ele disse, não, bem forte. Quem disser que é fábrica de pastores lá está enganado. Lá eles buscam a Deus mesmo. Se tu quer ir, o formulário está aqui, vou assinar aqui. Ó, Pois aí? Deus, então, Deu brincar. atendeu a oração daquele ano, Naquele né? ano. Eu tinha feito Aquele propósito. propósito. Aham. Com fé, queria que ia quebrar a barreira, né? Certo. E aí, abri um paralelo aqui, que antes de mim Uhum. foi o pastor Helena Cabral. Ah, o pastor Helena Cabral, exatamente. Vários Mas- outros, mas ele foi um dos primeiros. Mas o pastor Helena Cabral, ele era filho de um pastor, eu não era filho de pastor. Exatamente. E o pastor Osmar Cabral, que estava em Rio do Sul, mandou, sem consentimento da convenção, mandou o Elianai Cabral para Pindamonhangaba. Olha aí. E por causa disso tiveram controvérsia os pastores, fizeram pressão, que eles não aceitavam pastores fabricados, e aí disseram, o senhor não é bem-vindo para ficar entre nós. Pastor Osmar Disseram Cabral. isso pro Só porque o filho dele foi para Pindamonhangaba. Osmar Cabral. E aí então o Osmar Cabral era um grande pastor. Grande pastor. Sim, grande conheci ele pregador. pessoalmente, pregando. E aí o pastor Pimentel de Carvalho de Curitiba convidou ele, então você se muda para cá, vamos uma igreja para você. Aí ele ficou, eles como se pediram para sair, como se diz, Pediu ó. para ele sair. Sim. Aí ele ficou meio desconfortado, ligou pro Ligou pastor. para o pastor Pimentel de Carvalho e convidou de uma igreja em Cascavel, parece uma igreja grande, Aham. ele. E o Elianai, então, se tornou membro lá de Curitiba, nunca foi membro de Santa Catarina depois. Exatamente, ele sempre frequentou lá. E foi ordenado pastor, inclusive lá em Curitiba, ele, por exemplo. E então eles tinham sido tirados porque não houve acordo de aceitar alguém. Acharam que ele não podia- submeteu-se a uma diretriz da convenção na época, E também que não queriam- que não era um favor ao seminário. ao seminário, exatamente. Mas eu, então, fiz diferente. Eu então, orei a Deus e ele voluntariamente, o pastor Montanha, então, que me ofereceu a oportunidade. Que bênção, pastor Santos Serafim. Bom, voltando então do seminário, com certeza teria muita coisa para falar sobre o seminário, a experiência deve ter sido riquíssima, porque a sua ida para lá, encontrou vários pastores que hoje estão aí no mercado, e alguns já estão com o Senhor, mas muitos pastores eu sei que passaram por lá. Eu sei que de Criciúma depois foram outros tantos, né? Mas eu lembro de Toriel Osiel, que eu sei que foram, Perpétua daqui de Criciúma, grandes pregadores como Helena Cabral, Eles eram Takayama. eles eram da minha turma. O Taka- Takayama veio depois. Então, e foram surgindo os grandes nomes da época, de pregadores passaram por Pindamonhangaba. Foi uma experiência, com certeza, muito rica para conhecimento e crescimento espiritual. Voltando então para Criciúma, o senhor se forma, sai do seminário, preparado, já na forma prontinho, né? Eu tinha, quando eu estava em Pindamonhangaba, eu visitei o Rio de Janeiro. Certo. Eu estava estudando lá. E vários pastores me convidaram, depois de você se formar, você é bem-vindo para nos ajudar aqui, No Rio de Janeiro. no Rio de Janeiro. Eles eram mais abertos. Mas eu disse, mas eu tenho que ajudar Criciúma. Criciúma, minha terra que me acolheu. É a minha terra e eu vou voltar para lá. Aham. E agradeci os convites e tal. Uhum. E vou voltar e tentar ajudar, assim, de alguma maneira, ensinar a Bíblia. Uhum. Então, eu voltei a Criciúma e aí já o pastor Montanha tinha se mudado também. Já era outro pastor. Já era o pastor Hilário. Hilário da Costa. Tá. Tá. E aí eu falei para o pastor Hilário da Costa, olha, nós temos que fazer alguma coisa pela juventude. Isso. Aham. Eles não têm nada, o senhor vê. Eles às vezes vão em lugares errados ou passam o tempo em vão, assim, porque não tem uma atividade. Certo. E eu vi uma frase de uma pregadora que disse assim,
se o pastor não dá trabalho para a mocidade dá trabalho ao pastor. É bem assim. Aí eu falei para ele. É. E aí ele disse, isso aí é certo, isso aí. Então vamos fazer alguma coisa. O que quer fazer? Bom, eu quero fazer um congresso. Um congresso de mocidade. Aí tu tem toda a liberdade. E aí tinha uns jovens, tinha um anãozinho, o Lidinho. Sim, o nosso grande líder. Foi um grande líder. Nosso grande líder. E eu falei para ele, olha, vamos fazer um congresso. Tinha a Maria Bittencourt, sim, que era uma boa crente também, uma jovem, exato. tal. E tinha um rapaz que era formado em contabilidade e tinha recém se convertido, o Edson Galindo. Olha aí. Então eu pensei, vou fazer uma diretoria, pedi permissão ao pastor Hilário, fizemos uma diretoria, fizemos um estatuto. Ah, já tinha o estatuto na época. Nós fizemos o estatuto, eu fiz o estatuto. Criamos um estatuto, eu fiz uma diretoria. Então foi a primeira diretoria da mocidade. A primeira diretoria. Eu fui o presidente, o Lidinho foi vice-presidente, o Galindro foi secretário e a Bittencourt foi tesoureira. Que legal. Muito importante essa informação. E aí, então, o pastor Hilário deu permissão para mim fazer um evento e convidar as igrejas mais próximas, como Araranguá, Tubarão, Uruçanga não tinha quase igreja naquele tempo. E todas, do congresso, nós tivemos 3 dias de congresso, nós que dirigimos todos os trabalhos, o pastor Hilário deu toda a liberdade, e aí, no domingo, a igreja ficou superlotada como nunca antes. Não só de jovens, como de pessoas. Tinha algum pregador convidado para o evento? Eu fui o pregador para começar, fui o pregador, né? Não convidamos ninguém, porque certo. não tinha condição de ser. Usaram as pessoas da casa, né? Claro, os jovens participaram, da casa. Os jovens cantaram, eu aprendi um pouco de música em Pindamonhangaba, e fiz alguns trios musicais, olha aí. Alguns duetos, ensinei. Eu cantava solo, por exemplo, né? E foi um culto muito animado. E aí eu pedi para o Edson Galindro fazer uma reportagem completa do último culto, ou do congresso inteiro. Congresso inteiro. Do congresso inteiro. E eu disse, olha, faz um negócio bem feito aí que eu vou mandar para cada publicadora para botar no Mensageiro da Paz. Que era o jornal que circulava muito na época. Né? E aí ele fez uma reportagem muito bem feita, assim, e eu mandei para... Então eu mandei, tinha o Gesiel Gomes, era meu amigo, conhecido lá, tinha ido pregar lá em Pindamonhangaba, conheci ele. E aí eu mandei direto para o Gesiel Gomes, que era secretário da convenção, da Casa Publicadora. Eu disse, por favor, se tu puder colocar essa reportagem aí no Mensageiro da Paz. Olha, ele achou tão interessante, porque era uma coisa inédita em Santa Catarina, que ele botou na primeira página e encheu uma página inteira. Olha aí. Da reportagem. Jovens de Criciúma, de Santa Catarina, realiza o primeiro congresso de Santa Catarina. Que legal, que bom isso aí. É história muito interessante. E aí, então, é claro, aquilo chamou atenção, né? Chamou atenção. Claro. Um jornal que vai em todos. Você lembra mais ou menos esse período, pastor Santos? Claro que na gestão do pastor Hilário, mas assim... Pastor Hilário, foi em 67, eu creio. 67 ou 68, o congresso, né? Certo. Mas aí, sabe, todo mundo ficou animado com o congresso. E eu pretendia permanecer em Santa Catarina e estender para o estado inteiro o congresso. Certo. Fazer uma organização disseminar a ideia, né? Estadual. Fazer um congresso estadual. Estadualizar a ideia, né? Mas aí, claro... Teve resistências. Os pastores mais velhos, eles eram muito reticentes. Como eu vou mencionar um pastor que fez bastante barreira. Pastor João Ungur.
muito conservador, né? Ele era muito conservador, um homem de Deus, tudo, mas era muito conservador, que tinha medo. Ele dizia que não podemos fazer inovação e não podemos compreender. Então teve medo assim de haver algum desvio, vamos dizer assim, não é? E aí ele vendo que saiu no Mensageiro da Paz, nunca tinha saído uma reportagem de Santa Catarina, na primeira página do Mensageiro da Paz. Com certeza, chamou a atenção de todos. Chamou a atenção de todos. Aí como é que esse rapaz... Se tornou uma ameaça para eles. De novo aí, se sentiram ameaçados, né? Que eu, quem sabe, conseguir uma liderança importante, iria mudar algum conceito. E era uma ideia totalmente equivocada. Porque, mas era equivocada, porque eu não ia mudar nada. O segredo é otimizar a liderança. Eu acho que o grande erro da Assembleia de Deus, eu posso falar porque eu sou filho da Assembleia de Deus, nasci na Assembleia de Deus, então eu posso falar, tenho essa liberdade, posso dizer. Eu acho que o erro da Assembleia de Deus foi exatamente isso. Ao longo da história, por isso está tendo dificuldade de alguns avanços. Sim, por esse medo de otimizar melhor o material existente dentro da própria igreja. Tanto que alguns saíram, alguns se perderam, não foram aproveitados por causa dessa preocupação. Não sei se era por falta de preparo dos nossos pastores, e aí evidentemente acabavam criando essa resistência. Mas como a palavra de Deus não está presa e Deus trabalha com o material humano que tem, graças a Deus, Assembleia de Deus é uma potência, ainda é a maior igreja evangélica pentecostal do Brasil. Certamente é assim. Ainda número de membros. É uma potência. Mas poderia ser muito mais na área social e outros âmbitos e outras áreas, se tivesse otimizado melhor, aproveitado melhor ao longo desses anos o material humano que já passou por dentro dela. Então, você também foi vítima dessa circunstância. Mas nesse período, mesmo com esses óbices naturais, tu tinha trabalhos paralelos na igreja, né? Tu visitava, tu ajudava os pastores aqui pregando nas igrejas, no campo. Sim, eu era escalado, sim. Era escalado para fazer trabalho, para né? fazer trabalhos e pregações em vários lugares. No campo de Criciúma, que inclusive atendia na época Araranguá, Imbituba, Siderópolis. Eu conheci o senhor em Siderópolis, né? Conheci, para os nossos internautas aí, bom, né? Eu conheci o pastor Santo Serafim em Siderópolis quando ia lá para ajudar o pastor Mauro Laurentino, nosso líder, nosso ombreiro, homem de Deus. E evidentemente o pastor Santo ia lá para pregar a palavra para os nossos irmãos, eu lembro disso. Fazia trabalho também com crianças, eu lembro que tinha alguma experiência e às vezes se apresentava lá com a Perpétua para apresentar algum trabalho. Enfim, tem toda essa história, esse trabalho aí que você realizou, inclusive indo um período para Uruçanga, né? Como é que foi essa experiência? De Uruçanga, então, quando o Congresso foi barrado, desculpe, sim, pode falar. Tem que dizer, né? Quando o pastor João Hugo mandou cancelar o Congresso. A ideia dos congressos. A ideia de congresso. Eu fiquei bem decepcionado e disse: pastor Hilário, o senhor não tem outro trabalho para que eu possa fazer e tal? Ele disse: olha, Uruçanga está precisando de um dirigente e não tem ninguém lá, e a congregação é pequena ainda, não tem muita condição financeira, e eles ainda estão se dirigindo numa casa, num salão, não tem igreja lá, mas se tu quiser ir para lá, vou te apresentar na reunião de auxiliares. E aí foi outra batalha, né? Sim, com certeza. Uns aprovavam e outros não aprovavam, e houve um debate, assim. Debate, assim, eu não vou citar... Por ser jovem e tal, tem eu não vou citar nenhum nome, assim. Mas acabou indo por um tempo. Mas aí quando eles viram, sabe? Eu vou dizer um segredo que eu aprendi. É bom que isso fica para a história. Que eu aprendi assim, lendo livros de grandes pregadores. Billy Graham, T.L. Osborne, até Jim Swaggart, pregadores D.L. Moody, dos livros antigos também, né? Que eles tinham um método. Quando eu encontrava um problema difícil, eles ficavam 3 dias e 3 noites em jejum. E eu adotei esse método para mim.
Que bom. Quando tiver um problema. E aí, para ir para Uruçanga, eu sabia que ia ter oposição, porque eu era jovem, não era casado. Ele não mandava nenhum jovem assim, dirigir uma congregação. Também foi uma coisa inédita. Certo. Então eu pensei, e até fui lá onde você morava. Pedi para o irmão Mauro, senhor, me deixa ficar... Siderópolis. Siderópolis. O senhor me deixa ficar aí num Siderópolis, Rio Fiorita. Fiorita. O senhor, eu preciso orar uns 3 dias. O senhor não se preocupe, porque eu já fiz isso antes, não tem nenhum problema assim, físico e tal. Então, nesses 3 dias, eu escolhi 3 dias que não tinha culto, né? O senhor ficava na congregação orando? E eu fiquei lá, o pastor Mauro me deu uma sala lá. Isso. Sabe, você fica aqui, ninguém vai de atrapalhar. Vai aqui atrapalhar. Aí você fica aqui. E aí eu fiquei 3 dias e 3 noites orando, Senhor, eu tenho de ir para Uruçanga. Eu quero ir para Uruçanga. Eu sei que há muita oposição. E aí, terminou os 3 dias, eu voltei e aí fomos para a reunião de auxiliares. E na reunião de auxiliares houve um debate acalorado até. Vai, não vai, uns se levantaram, não, ele pode ir jovem, não vai ter muita despesa e tal. Eu disse, não, jovem não pode ir, não vai dirigir congregação, tá, isso aqui e tal. E aí tá, o pastor Hilário disse, bom, então o Serafim não vai. Mas de repente alguém se levanta, não, pastor, mas eu acho que nós devemos considerar. Começava tudo de novo. E aí daqui a pouco o outro diz, não, eu acho que é bom desativar isso aí. Aí eu pensei, bom, se é oposição assim, então, daqui a pouco um se levanta, não, pastor, eu acho que o ideal é mandar o irmão Santo para Uruçanga. Lá está precisando de gente, e ele tem demonstrado que ele prega a palavra de Deus, que ele é um jovem consagrado, não fez nada errado até agora. E eu acho que nós podemos confiar nele. Indo para Uruçanga. Aí o pastor, para Uruçanga. Aí o pastor Hilário bateu o martelo. Vai para Uruçanga. Ok, que coisa boa. Pronto. E então eu fiquei 2 anos. Como é que foi lá, Uruçanga? Lá foi bom. Lá eu pude, era numa casa ainda, né? Eu fiquei na casa de um irmão chamado Alfredo. E lá então eu fazia os cultos, 3 cultos por semana, estava escola dominical. Era uma região tradicional de italianos, de muita resistência. Bem difícil. É difícil trabalhar. E aí fiz um programa de distribuição de folhetos. Certo. Encorajei, depois convidei jovens da Criciúma para ir lá. Muito forte do Padre Agenor. O Padre Agenor, ele liderava, mandava na cidade. Mandava até no delegado. Mandava na cidade. E mandava na cidade. Mandava no prefeito, mandava... Mas aí eu fiz um mapa das ruas. E aí chamava a gente para me ajudar e dava uma quantidade de folhetos. Você faz essa rua, o outro faz essa rua, eu faço essa rua. Vamos distribuir folhetos. Alguém vai Mas já tinham quantas famílias lá, crentes? Já tinha umas 10 famílias. Eu acho. Coisa boa. Então... E aí então distribuímos milhares de folhetos em várias ruas, uns aceitavam, outros não. E tal, isso aí foi se abrindo, né? Mas aí então quando... Ficou o quê? 2 anos lá? Fiquei 2 anos, mas aí eu pensei assim, bom, aqui não é por causa da oposição, e sim porque... Ficou no tempo de Deus lá, né? Eu fiquei no tempo de Deus. Aí surge aqui um sentimento missionário. Surge um sentimento, uma visão que eu tinha tido mesmo lá em Pindamonhangaba, orando numa daquelas vigílias. Eu tive um sentimento pela Índia. Tive uma visão uma noite que os indianos me chamavam, que os indianos disseram, vem nos ajudar, vem nos ajudar. Eu ouvia aquelas vozes e eram indianos, pessoas que eu já tinha visto assim pelo semblante, né? E aí fui ver no mapa, eram pessoas da Índia. Então eu disse, por favor, nos ajuda, estamos morrendo.
queremos ser salvos. Ouvi aquelas vozes assim, eu pensei, é Deus que está me chamando. Interessante. O Senhor que está me chamando. Aí então, como Santa Catarina não tinha visão missionária, Na época não tinha. Né? não Na época, tinha, e aí eu falei, resistências, inclusive. eu Né? falei com um pastor que eu tinha um sentimento missionário pela Índia. E era ainda na gestão do pastor Hilário ou já era outro pastor? Era Ainda do Hilário. Hilário. Do Hilário. E aí ele disse, mas Santa Catarina não tem nenhum programa, o Brasil não tem nenhum programa para mandar, ainda mais lá para o outro lado do mundo. Eu disse, bom, mas se o Senhor me dá uma visão, e se nós temos fé, tudo é possível ao que crer. O Senhor vai providenciar os meios. Ele disse, mas acho que é uma loucura pensar isso aí. E aí eu fiquei decepcionado e eu disse, olha, pastor Hilário, eu vou, pode entregar o sangue para outra pessoa lá, que eu vou me mudar para outro estado, para ver se é mais aberto. E fui para o Rio Grande do Sul. Certo. Lá não era tão, lá era quase a mesma coisa. Mesma coisa também, todo o sul aqui todo, era fechado. todo o Brasil, o Brasil era, o Rio de Janeiro que era mais aberto. Então, aí como tinha vários conhecimentos lá no Rio de Janeiro, eu escrevi umas correspondências e fui parar na igreja de Bento Ribeiro. Me casei lá em Porto Alegre, né, em 69, e aí fomos para Bento Ribeiro, fomos bem recebidos. E aí arrumei logo um emprego, trabalhei em Madureira, e Bento Ribeiro era uma estação de trem até Madureira, e arrumei um emprego numa livraria. E aí tá vendendo livro lá, livro escolar e tal. E aí eu estava servindo na igreja, de vez em quando pregava, eles gostavam da minha pregação, eram abençoados. E aí aí arrumei uma casinha perto da igreja, não tínhamos filho, e aí trabalhava na livraria de Madureira. Aí o gerente veio, eu ia fazer 3 meses para poder fazer o contrato definitivo. Aí, antes dos 3 meses, o gerente me falou assim, olha, saiu uma pessoa do escritório, lá, você sabe contabilidade? E você é datilógrafo? Aí eu disse, sim, sou datilógrafo, fiz um curso e sou bom datilógrafo. Eu cheguei a fazer um curso aqui, e eu podia dar 1000 toques em 6 minutos sem olhar para as teclas. E aí ele disse, então, não vai aumentar o seu salário, mas você não vai trabalhar aqui embaixo, você vai lá para o escritório. Certo. Eu disse, tá, tudo muito bem, pode ser. E aí lá no escritório, então, eu vi bastante coisa que não estava certo, que estava meio errado lá, e aí eu dizia para o gerente, chefe do escritório, olha, isso aqui não foi bem feito, fazia tudo de novo, fazia certo. E aí os escritores sabe, quando as pessoas não são crentes, eles dizem muita palavrões, né? Isso. Muita bobagem. Aí eu, como crente, aí esse tempo o pastor já tinha me ordenado, que Deus mandou ele me ungir pastor, lá quando estava em Bento Ribeiro. Certo. Aí eu disse, olha, é o seguinte, a Bíblia diz que de todas as palavras que os filhos dos homens disserem, terão que dar conta no dia do juízo. Certo. E eles aceitaram. O chefe do escritório disse, muito bem, vamos respeitar o pastor. E não vamos falar mais palavra nenhuma. Correto. E antes de terminar o contrato, que é passar os 3 meses, o pastor de Bento Ribeiro disse, olha, você pode sair da livraria e vem trabalhar diretamente aqui na igreja. E já por você ter uma visão missionária, eu já tinha dito para ele, e você vai estar liberado para visitar todas as igrejas aqui do Rio de Janeiro. Vou dar recomendação para você. E você pode se preparar para ir para a sua missão. Ótimo. Aí eu então disse, olha, o Gerardo, era o chefe do escritório, você vai me desculpar, eu vou ter que deixar vocês. A igreja está me chamando para trabalhar diretamente com eles, eu sou pastor. Ele disse, olha, é o seguinte,
eu quero te agradecer, porque tu mudou o escritório. O ambiente do escritório. Tu mudou o ambiente do escritório. Foi muito bom ter você aqui. Certo. E me agradeceu muito. E aí eu fui... E dali o senhor... Dali eu fiquei mais 2 anos itinerando em várias igrejas. Circulando lá no Rio de Janeiro. Falando das minhas missões e do desejo missionário. Desejo missionário, ao mesmo tempo recebia uma oferta, os pastores davam uma oferta. Tu foi contabilizando para fazer um caixa. Contabilizando. E aí consegui, como ministro religioso, não tive problema de pegar o visto para ir para os Estados Unidos. Porque para ir para a Índia eu precisava aprender o inglês. Certo. Então eu fiz um programa. Eu vou primeiro para os Estados Unidos, dominar a língua inglesa, para depois ir para a Índia. Então, aí acaba de 2 anos que eu estava no Rio de Janeiro, consegui comprar passagem, peguei o visto, apresentei minha credencial do ministro, do cônsul, me deu o visto sem problema. E aí eu comprei a passagem e aí já tinha... pude comprar passagem com o dinheiro das ofertas. E aí programei a última igreja do Paulo Lemos Macalão, em Madureira. Era a maior igreja da Assembleia de Deus que tinha no Rio de Janeiro. Certo. Era do Ministério de Madureira, mas eles estavam unidos. Na época era uma só. Era uma só. E aí então eu já tinha comprado a passagem, tudo, não é? Aí fui na igreja de Madureira. Era o Paulo Macalão mesmo, o velho que estava lá. E aí eu preguei, falei da minha visão missionária e tudo. E aí depois, no fim do culto, o Paulo Macalão me disse: vem no meu escritório. E aí eu fui no escritório dele. Ele não tirou oferta no culto. Certo. Mas ele me levou no escritório. E aí quando eu entrei no escritório, ele pegou um envelope. E disse: olha aqui, ó, quero te dar essa oferta, aqui tem $1.000. Olha, em dólar. Olha, em dólar já. Já estava em dólar. Macalão já tinha visão, né? Já tinha visão. E isso é teu, é tua visão. E aí como já estava definido a data da viagem. Assim. Foi a última igreja que eu fui. E dali viajou. Foi o dinheiro que eu levei. Precisava para São Francisco da Califórnia. São Francisco, Califórnia. Lá o senhor foi para o seminário? Lá eu tinha que estudar inglês. Foi aprender inglês. Antes. Tá. Eu fui, cheguei de manhã, não sei o dia da semana. Cheguei de manhã, chegamos no aeroporto de São Francisco. Eu tinha $1.000 no bolso. Tinha só a esposa. E aí eu peguei um táxi e fui para o centro de São Francisco. E eu peguei um jornal antes, botei um dinheirinho lá peguei um jornal e vi onde é que tem uma coisa para alugar aqui. Aí descobri que na California Street, 1554, tinha um apartamento, era $250 por semana. E aí eu pensei, eu tenho $1.000, dá para 4 semanas. Então eu peguei um táxi e fui direto lá. Aí quando cheguei lá, eu falei com o gerente. Eu disse: olha, eu vi aqui no jornal aqui que vocês têm uma kitnet para alugar, $250, ainda tá vago? Ele disse: tá vago, pode ver. Mostrou tudo. O que é que e aí, eu fiquei surpreendido, né? Porque eu não sabia como era na América. O que é que eu tenho que fazer para ficar com o apartamento? Ele disse: sim, só precisa pagar um mês adiantado, sempre adiantado. Para ele, interessante era pagar, receber, né? Paga sempre adiantado. E pronto, é só isso. Eu disse: é só isso? Tá muito bem, é meu. Ele disse: então pode trazer as malas, pode entrar. Tá. E aí ficamos ali. Aí eu perguntei para ele: tem alguma escola em inglês? Escola de inglês aqui próximo?
Eles têm 2 quadras daqui. Olha aí. A YMCA. Pô, até hoje ainda é conhecido. É. É. Aí eu fui lá na YMCA, ele disse, preciso estudar inglês. Aí, como é que é? Aí só, bom, 6 horas por dia, de segunda a sexta. E eu disse, quanto paga? Aí a atendente me disse, não paga nada. Que Eu legal. disse, mas como não paga nada? Aí ele disse, não paga nada, porque o governo americano está interessado que as pessoas aprendam inglês, os estrangeiros aprendam inglês. Então Nossa. o governo que paga tudo, você não vai pagar Que nada. visão, hein? E aí fiquei 6 meses ali. E aí dominei. Em 6 meses conseguiu dominar o idioma? Dominei a língua inglesa, a literatura, a história, tudo. E eu já tinha um princípio assim, né? Tal, a minha esposa também aprendeu, não aprendeu tanto quanto eu, porque ainda não. Mas aprendeu bastante. A partir dali, então, aprendendo o idioma. Aí o seguinte, 6 meses fiquei ali, e aí enquanto isso, para suprir a necessidade, que aquele meu dólar acabou. Sim, claro, você acaba rápido. Bom, eu fiz contato com os hispanos, que Certo. tinha muitas igrejas hispanas, não Certo. eram igrejas grandes, mas igrejas de 100 membros, Certo. 150 membros. Falava espanhol, né? Espanhol já falava, já É. era fácil e tal. E falei com o superintendente, né, que eles chamam de presbítero. E ele ficou simpático a nós, assim, disse, não, eu faço uma agenda para você. Eu vou fazer uma agenda para todas as congregações que temos. E tinha várias, tinha umas 20 ou mais congregações. Certo. E aí fiquei visitando a igreja, eu não sabia, e eu não pedi oferta. Mas eu não sabia que quando a gente pregava, eles sentiam no coração de dar uma oferta. É tradição americana, né? Tradição americana. E aí, cada culto que eu ia, ele me dava $150, $200, Opa! $300, $50. Tal, Suficiente para sobreviver. Não me faltou Faltou nada. Fiquei no centro de São Francisco, e aí fiquei ainda mais tempo depois de 6 meses eu pedi extensão de visa, me deram mais 6 meses e tal. E aí continuei visitando as igrejas e fiz mais um dinheirinho. E aí eu disse, senhor, agora eu tenho que dar o próximo passo. Qual é o próximo passo? Aí escrevi uma carta para Dallas. Eu tinha conhecido o evangelista, missionário pastor Gordon Lindsay. Olha esse famoso. Numa campanha do Morro Cirulo em Porto Alegre. Olha aí. E aí então eu escrevi para ele, eu tinha pegado o endereço dele. E eu escrevi para ele, mas não sabia que ele tinha um seminário. Escrevi como amizade. Eu disse, estou aqui em São Francisco, terminei meu curso de inglês e tenho uma visão para ir para a Índia. E eu conheci o senhor lá em Porto Alegre, na campanha do Morro Cirulo. Falei em amizade, assim só, não pedi nada. E aí uma semana depois veio uma carta pelo correio cheia de papel. Olha aí. Coisa linda. Aí veio de Christ for the Nation. Aí já estava Christ for the Nation. É daquele. Bible Institute. Aqui eles distribuíam a revista Christ for Nation, né? Que era dele, não lembro. E aí, então aí eu abri, aí falei para ele, não sei o que tem aqui, vamos abrir. Abri, era formulários para preencher, oferecendo bolsa de estudo para nós dois. Aqui vamos dar um apartamento e vamos dar $250 por semana para as suas despesas. Se você quiser, preenche o formulário, assina e me manda de volta. Eu disse, é esse o próximo passo. Certo. Aí eu disse, já fiquei dizendo, nós vamos para Dallas. E aí surgiu uma viagem, tendo um amigo meu que ia para Denver, de carro. Só vou pregar em Denver, se tu vai para Pindamonhangaba, para Dallas, é meio caminho.
E de lá, tu assiste o culto, depois pega o avião e vai para Dallas. E aí eu me comuniquei com eles, assisti o culto dele lá em Denver. E aí, às 10 horas da noite, já peguei o avião e fui para Dallas e comuniquei, eles foram me buscar. E aí já deram o apartamento 301. Olha aí, coisa boa. No andar de cima. E, bom, mas aí, sabe o quê? Tudo era mil maravilhas. Mas nem tudo eu estava extasiado cansado da possibilidade, das portas que se abriram, assim, sem eu forçar muito, e estava muito bem. Aí, sabe, eu não entendo isso até hoje. A minha esposa, por 4 anos, ela não gerava filhos. E quando eu recebi o convite de ir a Dallas, ela engravidou. Sem eu saber, ela engravidou. Certo. Quando eu cheguei em Dallas, já mostrava assim que ela ia Tinha sinais de gravidez. Né? E apesar de o diretor, o presidente me convidar, me deu apartamentos, tudo. Um mês depois, o presidente morreu no púlpito. Deu um infarto. Olha. Ele recém estava inaugurando o auditório para os pregadores. E ele estava na plataforma, sentado, ia apresentar um pregador inglês que ia pregar naquele dia para inaugurar o auditório de pregação. A esposa dele estava no púlpito dirigindo os corinhos, os cânticos, e não viu nada. E nós que estávamos lá embaixo, vimos, de repente ele pendeu a cabeça para o lado, assim, tentando respirar, e faleceu, levaram prontamente no hospital. O culto foi interrompido, e aí a esposa dele disse, lamentavelmente, passou para o Senhor. Aí o diretor quis tomar a frente. À frente, claro. À frente. Aí o diretor viu minha esposa esperando um filho. Estava grávida. Não... Disse, não, nós não vamos gastar mais $2.000 para casar. Por conta dele, né? E aí escreveu uma carta para mim. Você tem 2 semanas para deixar o campus. E não me disse por quê. E aí eu pensei, o que será? Aí eu fiz aquele método que eu sempre fazia. Jejum 3 dias. Jejum 3 dias, 3 noites. E não disse nada para minha esposa. Certo. Eu estava esperando o neném. Eu disse, olha, vou precisar orar 3 dias, 3 noites, tu fica tranquilo aí. Então, e fiquei na sala, no sofá ali, fiquei 3 dias, 3 noites. Pedindo. Eu fiquei confuso. Aí, nesse momento, sabe quando a gente entra no combate, assim, não entende muita coisa, né? Vinha pensamentos assim, aqueles pastores te falaram que tu não tinha chamada nenhuma. Aí vê aquela lembrança aqui de Criciúma, de Santa Catarina, dos pastores que resistiam. Quem sabe de sua razão. Se você desobedeceu. Vinha toda essa... Vinha esses pensamentos assim. E eu disse, é mesmo. Eles eram homens de Deus também. Como é que eu ia... Só eu sozinho ia estar certo e eles tudo errado. Certo. E aí vinha assim, eu perdi a esperança. No segundo dia ainda estava... Transtornado. Transtornado. Assim. Senhora, está bem. Vai. Acabou tudo. Vamos voltar para o Brasil, arrumar um trabalho. E pronto. Era apenas uma insanidade na minha cabeça, de lá para o outro lado do mundo. Eu fiquei concordando com eles. Certo, naquele primeiro momento, sim. Aí, mas no terceiro dia o Senhor me deu essa presença poderosa assim, e eu estava encerrando às 10 da noite, e alguém bateu na porta. Era 10 da noite. Era um pastor indiano
que também estava estudando lá. Olha aí. E aí o nome dele chamava Joe. E aí ele, a minha esposa estava indo de joelho, e a minha esposa foi abrir. Ele disse, olha, vai me desculpar, eu estava fazendo as minhas lições e o Espírito Santo me falou, vai no apartamento 301 orar com aquele estudante do Brasil. Olha aí. E eu não tinha conversado com ele ainda. Uhum. Ele disse, então eu estou aqui. Mas aí só o que ele disse, Deus tomou ele. Não, aqueles pastores não estavam certos. Tu estás certo, eu te chamei mesmo. E tu vais, era a minha vontade. E tu vais colocar o teu pé lá no solo da Índia, de acordo com a tua visão. E os teus problemas que tu tem eu vou resolver de uma maneira especial. Não temas. Mas ficamos alegres assim, passamos o resto da noite orando, agradecendo a Deus. E no outro dia já surgiu uma resposta. Ah, é? Coisa boa. Aí eu fui para a aula, até o tempo que ele me deu, né? Fui para a aula e tal. Tinha que usar gravata, tal. Tinha uma piscina bem na frente do apartamento. Aí eu sentei no trampolim lá, fico considerando o que Deus tinha falado. Como é que o Senhor vai resolver isso aí? Aí entrou uma mulher vestida de branco pela portinha da piscina. Fez assim, um barulhinho assim. A mulher vestida de branco, a esposa de um estudante que era enfermeira no Parkland Memorial. O maior hospital de Dallas. Aí ela veio e disse, você é o Mr. Serafim do Brasil? Aí disse, sou. Pois é, eu soube que a sua esposa vai ter um bebê. E também sei que você não tem as condições necessárias, que você está com bolsa de estudo. E você me permite ajudá-la? Eu disse, mas claro. Porra, se você puder me ajudar. Disse, olha, você quer ir comigo às 2 horas lá no hospital? Eu trabalho no Parkland. E tem um médico que ele é batista e eu trabalho com ele. Certo. E eu vou ver o que ele pode fazer por você. E aí foi eu e a minha esposa. E aí fomos lá, o médico teve uma entrevista comigo. E aí ele perguntou assim, você pode pagar $40 por semana? Eu disse, posso, eu ganho 250 por semana. Me sobra um dinheirinho. Então está feito. Tudo que você vai pagar, minha visita, o atendimento da sua esposa aí. E aí já examinou ela e disse, está tudo bem, está tudo normal, não se preocupe. Aí eu voltei e fui falar com o diretor. Eu não perguntei antes. Eu disse, por que o senhor escreveu aquela carta dizendo para mim sair da escola? Eu fui convidado pelo presidente, eu não pedi para ir para a escola. E por que o senhor escreveu aquela carta? Porque sua esposa, a nossa política é pessoas que vêm, tem que vir sem filho, e a escola não vai gastar mais do que a bolsa que dá, tal, isso, aquilo. Eu disse, então o senhor não vai gastar nem $1 com o nascimento do meu filho. Eu já acertei com o médico e já está tudo certo, você não vai gastar $1. Aí ele disse, então nesse caso eu vou estender a tua vida. Já vou mandar um funcionário com vocês lá para dar o carinho de estudante para vocês. Que certo, que bom. Deus agiu. Deus agindo, foi tudo um milagre. E aí fomos lá, tudo certinho, voltei, agradecendo muito a Deus e tal, né? E depois o Robson nasceu, desculpa, o Robson nasceu e tal, tudo correu bem, tal, e concluímos o curso e tudo. E aí, o parênteses que eu quero fazer é o seguinte, há 2 semanas que o diretor deu para mim sair,
eu estava no saguão do apartamento, na sacada, e vi um caminhão grande de mudança passando na minha frente. Aí um amigo canadense, que era estudante também, chamado Leroy, aí ele me disse, sabe quem é que está indo embora? O diretor? Disse, não sei, é o Brother Beck. Que era o diretor. É a história da... a forca do Naaman. Do Naaman, né? Deus faz assim. Então, quer dizer, a minha vida foi uma vida de milagres. Certo. Depois daquilo eu fiquei pronto para ir para a Índia, nasceu o Rob saudável, tudo. Não poderia levar eles para a Índia devido que estava dando epidemia de malária. Certo. E crianças não deixavam entrar. Isso em que ano agora você vai Isso para a foi Índia? em 73. Daí você viaja para a Índia, né? Em 71 eu cheguei em São Francisco. Em Certo. 73 eu concluí o curso. Certo. E no fim de 73, em novembro, eu fui para a Índia. Para a Índia. É. E foi direto para que cidade lá? Eu fui para Bombaim. 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 Como é que foi o trabalho lá? Bombay. Como é que foi o trabalho na Índia? Foi muito bom. Eu, claro, tinha entrado em contato com missionários americanos que já estavam lá, né? Uhum. E me receberam bem, me encaminharam para os trabalhos que tinha. E aí entrei em contato com os pastores indianos mesmo. Eu falava inglês e tal. E aí me deram intérprete para falar nos dialetos, né? Para visitar os trabalhos que usavam os dialetos, né? E andei pelas ruas, aqueles que entendiam inglês eu falava de Jesus para eles e tal, as pessoas... Tinha muita resistência, porque tem muitos deuses lá, né? O que não falta é deuses lá. Eu até não encontrei resistência, eles perguntaram de onde é que você é, where are you from? Eu disse, I'm from Brazil. Então, não sendo americano, estava bom. Eles tinham resistência mais com o americano. Aí eles não faziam nenhuma oposição, assim, né? Escutavam. E depois, assim, na concepção deles, falar de Jesus, que para eles é mais um Deus, né? Então, para eles, tem aí muitos... eu digo, bom, eu tenho uma experiência, Jesus Cristo é o Salvador e ele não exige sacrifício como vocês fazem, ele aceita, ele é Deus, é o único Deus, Filho de Deus verdadeiro e tudo. E você tem a sua vida, mas muitas pessoas estavam cansadas, eles estavam cansados daquela cerimônia tudo lá. Sedento de salvação. Mostrar, sedento de salvação. Está, aqui tem esses deuses aí, cansados de mergulhar. Mas ele não vale de nada, porque nós estamos aí na miséria, aí, morrendo de fome aí, e eles não ajudam nada. Cultuando ratos e outras coisas. Esses deuses aí não servem nada para nós. Então, mas o meu Deus pode ouvir vocês, pode salvar vocês. Pessoas aceitavam na beira da rua, assim, aceitavam mesmo. Tá, eu vou aceitar o seu Deus, Jesus, vou aceitar Jesus. E os pastores americanos também promoviam encontros, anunciavam eventos, aí eu ia pregar e dizia que tinha um pastor brasileiro que estava pregando para eles, enchia a igreja. E eu não pude ficar muito tempo devido que a Quanto tempo ficou lá? 9 meses? Fiquei essa base mais ou menos assim. Porque tive que esperar acompanhar a gestação da mulher. Não, já tinha tido. Tinha vindo ao nascido. Brasil, eu mandei eles para o Brasil. Tá. E aí eu tinha que dar atendimento para eles. Né? E voltou da Índia, voltou para o Brasil? Quando eu voltei para o Brasil, e aí eu espalhei, aí eu fui na convenção catarinense. E disse, a minha visão se cumpriu. Aqui está o meu passaporte. Eu tive na Índia, vocês disseram que eu não podia ir, que eu estava ruim da cabeça. Aqui, ó, quem quiser ver o meu passaporte, deixei lá. Meu passaporte aqui, carimbo na Índia. Os pastores ficaram maravilhados. Vieram me cumprimentar, uns não quiseram, viraram. Claro, sempre alguns se mandaram. Mas a maioria veio muito bem. Você provou que Deus pode fazer isso mesmo. Daquele tempo Deus começaram a pensar em missões. Começaram a pensar diferente. Aí o pastor Nilton estava em Laje e me convidou para fazer um culto missionário lá. Foi quando eu te disse aquela história. Exatamente. E
E aí fui, encheu a igreja, te deu uma grande oferta, despertou Começou o sentimento missionário. O sentimento nascendo. missionário começou lá. Ele viu que a igreja, o povo de Deus, quer que as almas sejam salvas, quer que se faça missão em todo o mundo. Missão internacional. Internacional. O campo é o mundo. E a igreja sente isso. A igreja verdadeira de Jesus Cristo sente isso, não tem barreira. O que seríamos ser de nós se não tivesse alguém que pensasse no Brasil, né? Então, o evangelho não é nacionalista. Exatamente. O evangelho é do mundial. mundo, é o mundo. O campo é o mundo. O campo é o mundo, exatamente. E aí eles viram assim, o sentimento tão aberto, tão voluntário. Botou 2 mesas, assim, de 2 metros cada uma. Disse, vamos levantar uma grande oferta para a Índia. Certo. Mas o povo marchou depois da pregação. Mostrei slides, como é que era na Índia, certo. e tudo. Eles encheram uma mesa, 2 mesas assim, que ficou alto, assim, de cheque e dinheiro. Saindo de lá, o senhor volta para continuar os trabalhos no depois, Brasil. Claro, aí eu continuei no Brasil para conscientizar. Fazer um trabalho de conscientização. Conscientização. E foi quando se abriu que eles começaram a fazer departamento missionário. de missões. Só que eles reverteram Só que os recursos não eram devidamente destinados para a finalidade. Só que eles sabiam que o povo era voluntário quando se falava em missão, então era fácil de conseguir grandes ofertas. Mas a aplicação não era total. Mas eles reverteram o propósito. E realmente foi como... Na sua opinião, podia ter avançado muito mais nesse aspecto. Se eles dessem, se realmente aquelas ofertas que o povo dava, eles enviassem missionários com os recursos necessários para fazer o trabalho, tinha ganhado muitas almas, milhões de almas em todo. Mas aí eles reverteram assim e não tinha relatório, não precisava dar relatório. Não sabe dizer quanto entrou, quanto saiu. Depois desse período, o senhor também não esteve na Itália? Sim, e finalmente não foi o último, né? O último foi em Nova Zelândia. Mas aí o pastor Oswaldo, aí eu já tinha saído de Santos. Oswaldo Lemos Santos. Estava lá no Rio Grande do Sul. Mas aí o pastor Oswaldo formou o Valente de Davi. E me chamou se eu não queria ser missionário na Itália. Mas o propósito dele não era realmente me suportar na Itália, né? Porque é muito caro, né, para pagar. Era ter um motivo para o povo contribuir, né? Mas eu sabia disso, não me importei não. Achei que um país que eu nunca tinha ido, e como o Paulo esteve lá, morou lá e tudo, eu pensei, esse é, quem sabe, outro país que eu vou. E aí eu me prontifiquei e fui para a Itália. Os italianos me receberam em cerca de 2 meses que eu estava lá. Eu já estava dominando o italiano e não precisava mais de intérprete. E tinha convite de todo lado dos italianos para eu pregar em italiano, pregar nas igrejas deles. Nem cheguei a pregar nas igrejas brasileiras. Eles estavam com sede e aí Deus tinha me dado a visão do Apocalipse, era coisa nova para eles. E aí eles ficaram maravilhados. Me deram um apartamento no centro de Milão. Olha aí. De graça. E disse, não pagarem nada enquanto predicarem a palavra de Deus. E Nova Zelândia, foi antes ou depois? Foi depois, foi o último, né? Nova Zelândia, então, aí, claro, depois que aí o diabo me atacou. O senhor contou isso no púlpito uma vez, eu lembro. Você lembra que o diabo fazia oposição para Paulo? Fazia, exatamente. Feria ele, dava vontade. Pois aconteceu comigo isso. Cada pregação que eu fazia, eu recebia um choque aqui. E aquilo foi enfraquecendo meu físico. Acredito.
E aí eu comecei a desmaiar. Cheguei a desmaiar no púlpito. Me acordar no hospital. Mas eu já tinha trabalhado bastante também, né? Assim, Já tinha feito nunca descansado. uma trajetória muito Nunca grande. tinha descansado, tirado Também, férias. isso também contribuiu, né? Para desgaste físico. Aí eu tive um estresse Desgaste muito físico. grande. Que aí a minha filha tinha ficado aqui, eu vim buscar ela, levei e tal, tinha dado um problema no casamento e tal. E aí ela tinha 15 anos, fui para levar ela comigo e tal. Mas aí ela cooperava no culto, cantava e tudo. Mas aí eu começava a desmaiar. E aí me levaram no médico, o médico disse, você não pode mais trabalhar, você tem que descansar. Por recomendação médica, diminui. Você tem que parar de pregar. Entendi. É melhor você voltar para o seu país, porque senão você vai morrer aqui. Entendi. E aí a minha filha disse, pai, eu acho que tem que fazer isso mesmo. Não podemos. Aí voltou para o Brasil. Aí voltei para o Brasil e caí num estresse. Caiu no estresse também. Caí num estresse. Para aquela bofetada que eu levei, minha cabeça, eu perdi o sentido. E fiquei, olha, eu não sei, não entendo até hoje porque foi uma grande provação e um grande ataque de Satanás, que eu fiquei 10 anos inativo. Certo. Aí isso teve como um ataque de Satanás. Nesse período, passando muita dificuldade e tal, é como se fosse uma jubilação compulsória, né? Aí o senhor evidentemente teve que gradativamente ir diminuindo a sua atuação, embora pregando. Sim, pregando, teve atendendo. Tempos que eu até nem pude pregar nada, fiquei foi, apenas em tratamento médico, e tomando muito remédio, muita coisa. Mas depois recupera e atende. Depois eu já pensava que estava tudo terminado. Que o meu ministério era até ali. Sim. E aí não pensava mais nada. A minha filha que se casou com um americano, que eu tinha mandado para a América, foi morar na Nova Zelândia. O marido dela trabalhava com internet e foi abrir um escritório lá. Certo. E aí, quando nasceu a minha netinha, minha filha disse, pai, vem conhecer a sua netinha. Eu disse, eu não posso, eu não tenho dinheiro só para alimentação, porque eu não estava pregando mais. Mas o meu esposo vai pagar a sua passagem de volta e nós temos uma casa grande com 3 quartos, um é para você. Certo. Com internet e tudo. E aí, se você quiser, já vamos comprar a sua passagem. Aí eu disse, tá bem, se vocês querem for fazer assim, isso, eu vou quando é que querem que eu vá. Aí mandar dia 10 de não sei que mês. E aí eu estava nas trevas, estava naquele sofrimento, e quando ela me fez aquele convite, abriu o sol. Eu já tinha experimentado com pastores para pregar e não consegui, não dava a porta aberta. Mas quando Deus resolveu abrir, usou a minha filha. Usou a filha. E aí então eu disse, bem, se é assim, então o que é que eu faço? Vai a Porto Alegre que a sua passagem já está lá no Glixé. Casa dos amigos. E aí eles diziam, nós vamos no culto, terça-feira tem um culto grande, quer ir conosco? Aí eu fui. Mas eu não fui para pregar, porque estava fechado, parece. Aí quando eu cheguei, eu cheguei com eles e sentei no meio da igreja. E aí o pastor de lá do púlpito disse assim, eu não vou pregar hoje. Quem vai pregar é aquele irmão ali, ó. Pastor Serafim, pode subir aqui. Aí eu vi a mão de Deus. Certo. Deus lhe levantando novamente. Deus me levantando. E o sol começou a brilhar. Que bom. Aí eu preguei para o gosto, muito abençoado e tal. Aí veio um irmão ucraniano, de origem ucraniana, e disse, você já tem lugar para ficar?
Aí eu disse, não, eu vou ficar no hotel. Ele disse, não, vai ficar na minha casa. E você tem alguém para levar você no aeroporto? Eu disse, não, ainda não tenho. Pois eu vou levar você no aeroporto. A minha filha quer conhecer o aeroporto, eu já levo você lá. Que bom. Mas tudo foi... Tudo encaixou. Aí, tá, foi, me levou no aeroporto, fui no clichê lá, a passagem estava lá. Porto Alegre, Buenos Aires, Nova Zelândia. Na Aerolíneas. Tá, peguei a passagem e tal. Aí o voo durou 40 minutos até Buenos Aires. Quando eu vi, já estava chegando, já estava descendo. E aí chegamos atrasados. E foi Deus que fez isso para mim, sabe? Eu nunca tinha ficado num hotel de 5 estrelas, eu não exigia nada quando pegava. Cheguei no aeroporto, aí o avião que ia para Nova Zelândia já tinha saído. Aí eles disseram, nós vamos colocar você no hotel até amanhã, você pega o voo da manhã. Experimentou um hotel de 5 estrelas. E aí, eu estava de gravata, tudo, da coisa, né? E tinham outros brasileiros que iam para lá também, mas que estavam com prancha de surf e uma coisa e tal. E aí eles distribuíram, né? Cada um ficar num hotel lá, né? Tá, por conta deles. Que bom. Tá, aí de lá voltou para o Brasil? Aí essa experiência vai ser interessante. É bom? Bom. Eu aí fiquei no hotel 5 estrelas lá e no outro dia o táxi me pegou, me levou, a bagagem já tinha ido. Aí o avião levantou o voo às 4 da tarde. Mas pelo fuso horário, eu tive 20 horas de sol. 20 horas de sol. Porque nós íamos, de pelo acordo fuso horário, com o fuso horário, o sol, enquanto o avião voava, o sol não alcançava nós. Isso. Era sempre 4 horas. Ele leva 18 horas até chegar. 18 horas de diferença, né? E aí eles, não abra as janelas por causa do sol. Olha, eu cheguei lá 2 dias depois e não peguei nenhuma noite. Ruim para dormir, né? Muito claro até, né? Mas foi uma experiência interessante. A gente fechava a janela, não tinha problema, né? Aí quando cheguei lá, minha filha estava com o esposo lá e a menininha. Deve ter sido uma experiência muito interessante. Uns 2 meses só. E tal. Aí me levaram para casa deles e tal. E até escrevi para o Roberto da Boite. Certo. Que eu tinha estado na televisão com ele um pouco. E eu disse, eu tive um dia de 20 horas, você pode crer? E aí escrevi para ele, né? Aí ele botou na televisão. Certo. Mas vai ter um dia ainda maior do que esse. Claro. Um dia eterno. Um dia eterno. Pois é, falar em dia eterno, pastor Santos Serafim, nós não vamos entrar nesse assunto hoje, mas vai ficar para uma segunda gravação. O senhor sempre foi... né, o precursor aqui, pelo menos aqui na região sul do Brasil, precursor da escatologia bíblica, né? Sim, sempre foi a pessoa que mais pregou sobre o Apocalipse, né? Foi que as primeiras informações que nós tivemos desde a minha infância foi ouvindo o senhor falando isso. Eu creio escatologia. Que vai ser um grande capítulo, porque Deus me deu uma visão lá na Inglaterra. Eu tive uma igreja na Inglaterra. Certo. E eu fui levado ao céu porque eu tive um problema muito grande e eu orei 3 dias novamente. Mas quando eu fui na igreja, dobrei o meu joelho e não vi mais nada. Meu espírito foi levado, ficou na presença de Deus e dos anjos. E o Senhor Jesus próprio me disse, eu vou mudar o teu ministério e de hoje em diante tu vai pregar a mensagem do tempo do fim, porque o tempo está próximo. E quando eu voltei, claro, essa experiência eu acho que vamos deixar para o próximo capítulo. Sim, mas pode adiantar alguma coisa. Quando eu cheguei no céu,
primeiro quem me recebeu foi Jesus mesmo. Uhum. E me disse, eu sei o teu problema. Perdoa, porque eu vou te dar um novo ministério. Tu vais pregar a mensagem do tempo do fim. E aí Jesus saiu do cenário e veio um anjo. E disse, vem comigo. Aí foi num lugar onde ele disse, aqui está o livro da vida. Uhum. E aí era uma coisa resplendente, assim, uma coisa magnífica. E ele disse, se aproxima, olha para o livro. E eu olhei para o livro e tinha nomes que é novo nome, né? Uhum. Mas tinha espaço em branco. Aí eu disse, senhor, e esses espaços em branco? Ele disse, nomes que já estiveram aqui e foram apagados, mas o lugar deles está ali. É teu dever anunciar essa mensagem, e se eles se arrependerem, o nome deles volta para ali. E o senhor pregou muitos anos. Eu preguei 20 anos. 20 anos sobre esse 20 tema. anos e a escatologia. Foram, na verdade, quem tinha algum embasamento na época era Lourenço Onço, através daquele material, a Plano Divino através dos séculos. Isso, né? Então, que muita gente usou como material base para estudos, né? E evidente outros escritores, claro, mas assim, mais forte era dele. E o senhor fazia um paralelo aqui na região sul e no Brasil, onde foram convidados. Eu preguei em todo o Brasil. Eu não dava conta do agendamento. Exatamente. Porque o Espírito de Deus se movia de uma maneira... E era um momento de grande avivamento, pastor Santo, por incrível que pareça, né? Naquele período a igreja tinha mais aceitação, a igreja tinha mais reverência, tinha mais respeito, e estava numa expectativa maior da volta de Jesus. Isso mesmo. Porque a igreja era mais consagrada, a igreja era uma igreja evidentemente menos mundana, como né, do que é hoje. Isso mesmo. E evidentemente que havia um certo temor, né, e buscando, claro, cada vez mais, esperando a volta do Senhor Jesus. E tinha surgido aquela coisa do cientista do alinhamento dos planetas. Isso, todas as teorias, e aí o computador em Bruxelas e todo. Pode ser que Jesus venha agora. Isso, código de barras, isso evidentemente que todos os primeiros movimentos. As congregações todas enchia, às vezes ela tinha que ir para um auditório, cheguei a pregar para 10 mil pessoas em auditórios, e não dava conta do agendamento de todo o Brasil. Um pastor falava para o outro, e era uma unção do Espírito especial, que eu sei que não era eu, era o Espírito de Deus usava a minha voz, e vinha tudo facilmente, assim, tudo facinho, as interpretações, tudo assim, do Apocalipse. Era uma mensagem mais revelada, né? Mais revelada. Revelação. Hoje nós temos grandes estudiosos do assunto que falam mais numa linguagem mais, mais geopolítica, né? Que é uma outra forma de pensamento, embora mais atualizado, mas não é que seja fora do contexto bíblico, mas não levando a igreja ao arrependimento como deve. Eu vejo, a gente vê na internet, hoje está cheio, né, de geopolíticos, pregadores dessa linha, só que eles não preparam a igreja para o fim, né? Eles fazem um levantamento teórico do que leem, cada notícia do dia eles fazem uma correlação com a palavra de Deus, né? E de certa forma acabam trazendo para uma realidade bíblica, mas que nós já sabemos que é o fim. Mas o propósito de dizer que estamos no fim não é só para saber, é para a gente se preparar. É para despertar o despertamento da igreja. E na época havia essa preocupação, a igreja sabia que estava no fim e havia preparo para isso. Um parênteses. Sim. Eu nunca falei forte. Eu não posso dizer que eu sou um pregador fervoroso. Eu sou um pregador... Não, até é fervoroso, mas não é eloquente. Eu não sou eloquente. E eu pregava em tom natural. No teu tom. No meu tom. Mas ensinou muito. Mas, depois muito. Da pregação,
povo não saía Verdade, imediatamente. verdade. Sempre havia povo tinha arrependimento. Tinha lugar lá em Curitiba, tinha uns 300 pastores lá atrás no púlpito. Todos desceram lá para se ajoelhar lá. Claro. Quando eu ia orar Porque era uma ação. O Senhor escreveu o nome. Era uma ação no do livro da Espírito Bíblia. Santo. Era uma atuação do Espírito. Não era humana. Não era mesmo eu. Eu só era o porta-voz. Hoje é a sabedoria humana, né? O conhecimento humano para tentar hoje as técnicas de pregação e tudo, né? Mas eu me entregava inteiramente ao Espírito, porque o Senhor me deu. O Senhor me disse. Agora, pastor Santo, embora que isso tudo é para cumprimento da palavra, nós sabemos que estamos vivendo o tempo do fim, evidente, quando o senhor pregava na época já era preparação para o fim, mas agora que os relógios do fim do mundo nunca estiveram tão acentuados, tão próximos da meia-noite, que é aquele relógio que os cientistas têm, né? Sim. Que eles calculam o momento em que próximo do fim do mundo. Sim. E nos últimos meses, para não dizer meses, nós tivemos aí muito próximos, né? Segundo os cientistas, só abrir aí a internet, pelas guerras, por tudo que está acontecendo no mundo, toda essa crise que estão vivendo, até porque os países, países mais fortes, em função desse preparo atômico, depois por ser possuidores de armas nucleares, né, atômicas, evidentemente se torna um mundo mais frágil a partir desse momento, que qualquer guerra de potências pode levar a uma guerra mundial. Nesse cálculo, sim, nesse cálculo do tempo, também o anjo me mostrou um relógio. E o relógio marcava 5 para meia-noite. Isso foi em 79. Então, de acordo com a estimativa bíblica, análise bíblica, de acordo com a teologia, vamos dizer, né? As coisas que eu entendo da Bíblia, eu tenho que cada minuto 10 anos. Em 2029 vai fazer 50 anos. Eu não posso nós não podemos falar em números. Não posso afirmar. Mas o que a gente... Que seria isso? O que nós podemos dizer e afirmar, que cada dia que passa nós estamos mais próximos do fim. Não está longe. Não está longe. A volta de Jesus está muito próxima. Alguns talvez não passarão, né, não terão oportunidade de repente chegar até o fim. Vão antes, né? Até o arrebatamento. Não vão chegar até o arrebatamento, porque vão estar com o Senhor antes, né? Vão estar no arrebatamento, mas só na vinda do Senhor, não vão alcançar a vinda de Jesus. Mas próximo estamos sim, porque se cumpre a Bíblia literalmente, não só pela essa questão bélica, né? Mas pela crise, porque as guerras sempre existiram, essas coisas sempre existiram, mas nunca existiram de tão forte, e também o pecado nunca foi tão declarado, disseminado e tolerado, tão próximo de Sodoma e Gomorra, como Jesus falou. Sem dúvida. Então aí se cumpre literalmente o que Jesus falou, né? Como seria nesses dias, evidentemente muito forte. Está aí o pecado tolerado em todas as esferas. E incentivado pela mídia, nas escolas, de forma forte. A preparação para o fim mesmo. Então a igreja precisa estar preparada para esse momento que nós estamos vivendo. Mas eu quero dizer aqui, encaminhando para o encerramento, de que o senhor deu uma contribuição muito grande nessa área de ensinamento, escatologia, foi pioneiro nessa área, e a gente reconhece isso. E temos o nosso conceito, pelo menos nós, que fomos da MEUAD, que fizemos parte do movimento da MEUAD em Criciúma, nós entendemos que o Senhor foi para nós o primeiro missionário. Não foi o missionário enviado pelo sistema naquele momento, porque eles não tinham ainda visão missionária. Isso. Mas o Senhor teve a coragem de Paulina, para assim dizer,
Porque tem que ser a coragem paulina de ir pela graça, né? Isso é verdade. Tomar a decisão de paulina de dizer assim, não, eu vou, o Senhor está me chamando, interessa quem, né? Passa a Macedônia e nos ajude, né? Isso. A mesma visão que Paulo teve, né? Que eu disse que o Senhor falou, que ele ouvia, né? Deus disse, o povo gritando, passa a Macedônia, né? E nos ajude. O mesmo grito que Paulo ouviu, né? Dos macedônios gritando por socorro, o Senhor ouviu os gritos lá dos indianos dizendo, por favor, transponha as barreiras, né, e venha ao nosso encontro porque nós precisamos. Foi assim mesmo. Foi semelhante. Foi semelhante, e o Senhor fez o seu papel, cumpriu a ordem do Senhor, transpor as barreiras humanas, né, e cumpriu o desígnio e a vontade do Senhor, fazendo trabalho missionário, e de lá voltou para nos trazer experiência e de qualquer forma trouxe para nós aqui no Sul, principalmente e no Brasil, o desejo missionário. E aí eu lembro que aí nos anos 70 começa a nascer entre nós jovens da Meuad, anos 70, o desejo missionário, quando até se tinha hinos cantados por Otoniel Zé, que foram os seus companheiros lá de Pindamonhangaba, né, que compuseram o hino Desejo Missionário, Senhor, né? Senhor, né? Aquele hino tão conhecido que nós cantamos de vez em quando, Senhor, por que eu não posso ir ao campo missionário e tal? E todo mundo gosta de cantar. E nós cantamos isso na Meuad, anos 70, nós vivemos esse momento do ardor das missões. E aí, quem faz missão tem concomitantemente também a aprovação de Deus, porque Deus manda o avivamento. Porque a missão e o avivamento trabalham juntos. A igreja quer ser missionária, ela tem que ser avivada. Se a igreja não for avivada, não tem missão. Porque isso é uma ação do Espírito. E eu percebi isso no tempo do pastor Oswaldo, que eu convivi com ele naquele período, fiz missão com ele, viajei com ele, e naquela época a igreja era uma igreja essencialmente pentecostal. Então, o fervor do Espírito, como era também no final da gestão do pastor Nilton, era muito poder, muita glória. Aí nascia no jovem o desejo missionário. Eu lembro que quando a gente ia para frente, quando se fazia o convite de quantos queriam ir para a obra missionária, eu lembro de muitos jovens que se colocavam lá de joelho, né, diante do púlpito, diante do Senhor, dizendo, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então isso é parte de uma história que não podemos esquecer e nem ser ingratos com o Senhor. O Senhor esteve parte dessa história na construção, na pavimentação desse espaço, desse caminho, para que nós chegássemos até onde chegamos com a visão missionária. Então nós agradecemos a sua participação, por nos dar a oportunidade de estar falando sobre isso, para deixarmos isso para a posteridade, para que os jovens aprendam isso. Para nós é uma alegria, uma gratidão, nesses 85 anos da Assembleia de Deus, de Criciúma, nós falarmos um pouco da sua vida e da sua história. Eu quero deixar a palavra com o senhor para fazer as considerações finais. Nós desde já queremos agradecer. Olha, para mim foi um grande prazer e um privilégio poder transmitir aquilo que eu sempre gostaria de transmitir publicamente, né? Expandir, né, a visão, a experiência. E agradeço ao pastor Eliseu, que Deus está usando para que eu possa fazer notório aquilo que Deus fez através de mim. Com certeza, obrigado por essa Nós é que agradecemos, porque nós entendemos, como eu fui uma pessoa que nasci no Evangelho e desde cedo aprendi as Sagradas Letras, mas também nunca deixei de buscar conhecimento, né, no mundo secular, né? Sempre estudei, sempre preparei para isso. Mas uma coisa que eu aprendi no mundo secular, pastor, é de que conhecimento, história, não pode ficar na gaveta. Ela tem que ser socializada. Isso mesmo. Eu sempre falo isso, não só no meio evangélico, mas também nos meios seculares, de que o único povo que mantém a sua história viva e a sua história mantida viva, lhe deu crédito para o mundo para ter apoio que eles precisam, que são os judeus. Os judeus, os hebreus, eles só são conhecidos porque eles tiveram a capacidade de registrar todos os atos através dos seus escribas,
trazendo sempre à memória a história deles. Então, quem não escreve, quem não registra, não tem história e não tem memória. Povo sem história, um povo sem memória. Então, por isso é importante esse momento de registro, porque isso ficará, com certeza, indelevelmente registrado para a posteridade e será muito bom para todos nós. Muito obrigado ao pastor Santo Serafim, obrigado a todos os nossos queridos amigos, irmãos, internautas, Deus abençoe a todos, até o próximo encontro. Obrigado e que Deus abençoe a todos, que sirva para um despertamento espiritual para todas as pessoas que nos ouvirem. Amém.